Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você vai assistir esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a história do vinho, como surgiu o vinho. Há mais de 7.000 anos antes de Cristo, no Cáucaso e no Egito, não era bem um vinho, era um líquido feito à base de uva, né? Que eles devem ter encontrado, que deve ter fermentado, e eles devem ter provado e gostado daquela bebida alcoólica, não é mesmo? E andando um pouco mais na história, passamos pelos fenícios e um pouco mais nos gregos, que teve uma importância maior, não é mesmo? Pela disseminação do vinho nessa época. Os gregos levaram o vinho para a Itália, entrando pela Puglia e pela Sicília. E os gregos elevaram o nível do cultivo, do conhecimento e consumo aos máximos níveis, assim como a Itália. O que mais agradou o homem daquela época não foi o buquê do vinho, não foi o sabor da fruta, não é mesmo? Foi mesmo o efeito do vinho, não é mesmo? Isso que causou, que agradou tanto o homem daquela época. Há 7.000 anos antes de Cristo, há 5.000 anos antes de Cristo, tivemos os primeiros indícios do cultivo e do planejamento da viticultura no Cáucaso, leste do Mar Negro. Primeiro vinhedo na Turquia, Geórgia ou Armênia, de nômades, que as populações se tornaram de nômades a sedentárias, e aí elas cultivavam, né, como sedentárias, a viticultura. De 3.000 anos antes de Cristo a 2.000 anos antes de Cristo, os egípcios e fenícios já produziam, consumiam e comercializavam o vinho. O vinho no Egito. Na Mesopotâmia, o vinho era conhecido e consumido. Listas de vinhos, anos de produção nas jarras, nome do vinhedo, até o nome do vinhateiro, primeiros documentos sobre o vinho. Surgimento das primeiras ânforas que armazenavam e transportavam vinho e azeite. O vinho sempre foi atrás da rota do azeite. Ânforas são jarras gigantes, né, feitas de terracota, em que passavam cera de abelha por dentro para evitar o maior contato com o oxigênio e para não haver vazamento também. E inclusive está sendo muito usado hoje em dia também esse tipo de fermentação nas ânforas. E de 1500 a.C. a 500 a.C., os gregos e os romanos elevaram o cultivo da videira e a cultura do vinho aos máximos níveis. O vinho na Grécia. Grande importância cultural e econômica o cultivo do vinho. Culto aos Zeus, não é mesmo? Dionísio, filho de Zeus. Na Ilíada de Homero, fala de vinhos e descreve com lirismo a colheita durante o outono. O poeta também fala de vinhos nas narrativas da Guerra de Troia e cita a ilha de Lemnos, no mar Egeu, como a fornecedora de vinho para as tropas que sitiavam Troia, 1500 antes de Cristo. Homero também descreve os vinhos gregos ao narrar as viagens de Odisseu, e entre eles está o vinho do sacerdote, Maro, vinho tinto com doçura de mel e tão forte que era diluído com água na proporção de 1:20. Então a gente percebe que até na literatura, né, na parte militar e na parte religiosa também o vinho está bastante presente. E o Império Romano, que
foi disseminado pela Europa toda, dominou a Europa toda, era vasto, e os seus soldados se estabeleceram em todas as regiões, levando não só a planta, como o próprio vinho para consumo próprio, como alimento. O exército romano espalha as videiras por toda a Europa. Grande influência na história e desenvolvimento das atuais regiões vinícolas da França, da Espanha, de Portugal, Alemanha e Inglaterra. Júlio César, imperador, de 100 a.C. a 44 a.C., teve um papel muito importante na disseminação e posse dos vinhedos, definindo uma lei agrária em que ele distribuiu distribuindo aos seus generais com terras. A viticultura era muito sofisticada e a política de qualidade era bastante difundida naquela época já. Na Idade Média, a Borgonha na França. Carlos Magno, unificador do reino dos francos, 771, dedicou-se ao comércio do vinho. Os clôs que circundam as vinhas monásticas tornaram sinônimo de qualidade, alcançando prestígio internacional. Durante a Idade Média, a Borgonha foi sede de algumas das mais importantes igrejas e mosteiros ocidentais, e montes e mosteiros da Igreja Católica Romana tiveram influência fundamental na história do vinho na região. A igreja tornou-se importante na era de Carlos Magno. Os beneditinos e os cistercienses foram os primeiros a dividir as terras em pequenos vinhedos, conforme inclinação, originando o termo cru. Em Bordeaux, um povo guerreiro celta se estabeleceu na região de Bordeaux, decidindo plantar o tipo de uva mais resistente ao frio, o bitúrica, o antepassado do Cabernet. No século IV, o poeta Ausone já escrevia sobre a elegância dos vinhos da região de Bordeaux, né? A Inglaterra dominou a região por um período, né? Nasceu um grande vinhedo comercial no século XII, e como a região é uma região portuária, cresceu muito o comércio de vinhos e expandiu a cultura da vinícola naquela região. E os franceses conseguiram reconquistar essa região de Bordeaux em 1453. Hoje vê-se muitos chateaus com nomes em inglês. Essa é uma pequena história do vinho, não é mesmo? Hoje é a história do Velho Mundo. Hoje nós temos os vinhos do Novo Mundo também, aqui nas Américas, na Austrália, nos Estados Unidos, na América Latina, com grandes produções também. Mas essa é a nascente do berço do vinho. E eu gostaria de falar do meu canal che.marisa, chez.marisa. Se você não conhece meu trabalho como personal welcome, eu organizo pequenas recepções, onde eu faço todo o table decor, a decoração, dou sugestão de menus e faço a harmonização também do aperitivo ao digestivo. E também como consultora e de etiqueta à mesa, etiqueta social, etiqueta para negócios e corporativa. Convido vocês a me seguirem, a participarem, a compartilharem e a ficarem comigo neste tempo. Muito obrigada e um abraço.